Quem ama, corrige. Santo Ambrósio, grande santo italiano, não deixou o imperador Teodósio, na sua época, entrar na igreja e lhe disse assim: Imperador, o senhor não pode entrar no templo deste jeito. Antes, faça penitência. Também o profeta Natã corrigiu Davi, um adúltero e criminoso, e que era rei. João Batista, outro grande profeta, disse para o rei Herodes: não é lícito viver com uma mulher do teu irmão. Thaís, uma mulher célebre pela sua vaidade, depois que ficou velha, enrugada, foi para diante do espelho e, vendo-se já feia, na verdade horrorosa, quebrou todos os espelhos da casa e não quis mais ver nenhum espelho com a sua imagem. Meu irmão e minha irmã, quem ama corrige? Sim. Ai do médico que se deixa comover pelos gemidos de um paciente e não faz nada porque o paciente está sentindo dores. Ai também daquele que tem medo de corrigir os errados. Ai daquela pessoa que tem uma responsabilidade, que precisa executá-la, mas pela falta de coragem não faz. Sabe, gente, existem várias formas de corrigir. O que não pode existir é a falta da correção, onde quer que ela se faça necessária. Todos que erram precisam ser corrigidos e bem corrigidos. Ou ao menos precisam assimilar o erro que cometeram, se necessário, com uma correção. Quando eu mencionei aqui Santo Ambrósio, grande arcebispo de Milão, que não deixou o imperador Teodósio, e veja bem, quem foi este imperador Teodósio? Teodósio ele tentou controlar uma crise no Império Romano e ele dividiu o império em duas partes. O Império do Ocidente, cuja capital era Milão, quem era arcebispo? Ambrósio, Santo Ambrósio. E o Império do Oriente, cuja capital era Constantinopla. Além disso, ele entregou o império dividido para seus dois filhos, Honório e Arcádio. Mas havia algo positivo em Teodósio. Ele tinha tornado o império, depois de Constantino, cristão. Ele instituiu o império cristão. Mas ele mesmo não era um convertido, ou estava em processo de conversão. Santo Ambrósio, arcebispo de Milão, viu a necessidade de corrigi-lo, inclusive porque ele já estava começando a compreender o que era o cristianismo. Então, o que diz Santo Ambrósio para o imperador? O senhor não pode entrar na igreja assim. Assim quer dizer o quê? O senhor não pode entrar no templo de Deus antes de fazer penitência. Porque também Santo Ambrósio, como pastor, sabia dos erros do imperador Teodósio. Veja que exemplo. Um bispo que não olha para a autoridade do imperador, mas olha para o que precisava ser dito. Imperador, eu sei que o senhor está compreendendo o cristianismo. O senhor instituiu oficialmente, mas o senhor não pode entrar assim no templo sem fazer penitência. Todo mundo aqui faz penitência. E o mesmo aconteceu, gente. Essa mesma coragem dos homens de Deus, essa mesma coragem foi que moveu, por exemplo, o profeta Natã a corrigir o rei Davi. Quem não se lembra do episódio? Davi tinha se tornado adúltero e criminoso.
Sim, o grande rei Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12. E aí, então, Natã vai até Davi e diz: Rei, meu rei, preciso lhe dizer algo. Havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre coitado tinha somente uma ovelha que ele tinha comprado. Ele cuidou dela, ela cresceu em sua casa junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio corpo. E ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para aquele homem pobre. Mas certo dia, meu rei, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, esse homem rico pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou-a com ela uma refeição para o seu hóspede. Enquanto estava ouvindo Natã dizer isso, o rei Davi ficou furioso com o relato e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. E ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. E aí então o profeta Natã diz a Davi: Esse homem é o Senhor. Por quê? Porque Davi tinha tomado para si a esposa de um de seus servos que estava em campo de batalha, possuiu aquela mulher, mandou chamar aquele seu servo que estava em batalha para enganá-lo, porque a mulher tinha ficado grávida, para dizer que ela tinha ficado grávida dele naquela noite em que ele tinha vindo para estar com ela. Só que o homem veio atendendo o chamado do rei, saiu da guerra, veio para atender o chamado do rei e não quis ir para casa, ficou na porta do rei. E novamente Davi manda ele para o campo de batalha e manda colocá-lo bem na frente para que ele morresse no combate. Foi essa maldade que o rei Davi cometeu. Além do adultério com a esposa de um de seus servos, ele ainda colocou propositalmente aquele seu servo no fronte da batalha para que ele morresse. E assim Davi ficou com a mulher dele. Veja só. E Natã disse isso. Davi entendeu. Imagine o tamanho do arrependimento de Davi. Gente, e o que dizer de João Batista? Que disse na lata para o rei Herodes: Não é lícito viver com a mulher do teu irmão. Era Herodíades. Ele estava com a mulher do irmão, também adulterando. A coragem dos profetas, dos homens de Deus, deve levá-los a corrigir os demais, exortá-los, dizer-lhes a verdade. Por que dizer a verdade? Porque os homens são movidos, lamentavelmente, grande parte dos homens são movidos, gente, pela vaidade, são movidos pelos interesses próprios, para atender a seus desejos, e não olham o quanto estão prejudicando aos outros. Eu mencionei aqui uma mulher muito vaidosa também. Uma mulher chamada Thaís, que também pode ser entendida lá na Bíblia como Thaísis, Thaísia. Essa mulher era uma presa da vaidade, do luxo, do prazer e ao poder que lhe era dado servindo aos poderosos. Era uma dessas mulheres aí que se vendia. E essa mulher, ela era uma cortesã em Atenas, uma daquelas que servia a Alexandre Magno. Depois passou a ser esposa também de um outro poderoso da época, um tal de Ptolomeu I, rei do Egito. Só que ela se converteu depois ao cristianismo. Se tornou uma mulher penitente. Mas conta-se que certa vez essa Thaís, ela possuída pela vaidade, já velha, enrugada, ficou diante do espelho e vendo que já estava completamente, a sua beleza já tinha se ido embora, ela quebrou todos os espelhos da casa e não quis mais ver
ao seu próprio rosto, corpo. Por que isto? Porque a correção verdadeira é como um espelho, gente. A correção verdadeira nos mostra como nós somos. E quem odeia o espelho, como Thaís odiou o espelho naquele dia que viu, é porque quer permanecer sujo. Não quer correção. Quer permanecer no erro, não quer correção. Quer ficar no erro, no vício, no caminho errado. Mas eu posso terminar o nosso diálogo de hoje, em que estou falando de correção, numa das melhores formas de dizer como se acolher à correção, ou como se acolher a alguém que nos propõe algo para nos pôr no nosso lugar. Chega alguém que lhe diz alguma coisa, que lhe propõe alguma coisa, para que você se veja realmente quem você é. O que você vai fazer? Você pode acolher ou não, não é? Depois eu vou trazer um exemplo muito encantador de São Tomás de Aquino. Ele era um grande sábio já. E um dia estava no convento, pensando nas coisas de Deus, estudando, como lhe era muito próprio. E chegou um frade dominicano que não conhecia São Tomás de Aquino. Então ele se aproximou lá do refeitório, onde São Tomás tinha descido de seus aposentos para fazer alguma coisa, tomar alguma água, comer alguma coisa. E aquele frade dominicano, que não conhecia São Tomás de Aquino, disse assim: irmão, acompanhe-me até a cidade para pedir esmolas, porque o superior me disse que eu chamasse o primeiro religioso que eu encontrasse aqui para me acompanhar. São Tomás, contente, saiu com aquele homem, com aquele frei dominicano, para pedir esmolas. E muita gente que já ali na região conhecia São Tomás de Aquino como grande sábio, ficou admirada de ver São Tomás na cidade pedindo esmolas com outro frei. O companheiro, o frei dominicano, percebendo que se tratava de um homem muito santo, muito sábio, admirado por toda a população, pediu-lhe perdão, dizendo assim: o senhor me desculpe, eu não sabia quem era o senhor, eu chamei para vir à cidade pedir esmolas comigo, o senhor veio. E São Tomás de Aquino disse para aquele frade dominicano: vamos, irmão, por amor a Cristo, terminar o trabalho que começamos. Voltaremos só quando terminarmos de pedir esmolas. E ali ele deu uma grande lição de humildade, de alguém que sabia quem era, mas que atendeu ao chamado, ao pedido de um outro irmão, que nem imaginava quem ele era. Alguém que foi dócil, não a uma correção, mas a um desafio. Certamente São Tomás deve ter pensado: hoje Deus me chama a ser santo, fazendo este ato de obediência com esse irmão que eu nem conheço, com esse freizinho que eu nem conheço e que chegou aqui na minha casa. A obediência e a docilidade é a melhor forma de acolhermos a correção. Esteja a gente na situação que estiver, no erro que estiver, no pecado que estiver. Veja o exemplo de Santo Ambrósio e o imperador Teodósio, do profeta Natan e o rei Davi, de São João Batista e o rei Herodes. Grandes profetas corrigindo autoridades. A gente tem que ser profeta o tempo todo e corrigir quem quer que seja, até autoridades. Mas sempre com a palavra de Deus, porque ela tem poder até para corrigir autoridades.